Bom dia, bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras, versão 2024, Antigo Testamento, olhando rapidinho. Como já disse o nosso amado pastor, né? Se você está aqui com a gente e não tiver alguma dúvida, tem alguma coisa errada, assiste de novo, porque são muitos pontos. A gente vai tentar esclarecer o mais que a gente puder. Hoje ainda a gente vai falar sobre alguma coisa da semana anterior, né? Mas vamos orar antes da gente começar. Pai querido, muito, muito, muito obrigada, porque você é bom, você é fiel. Deus, lendo sobre a tua criação, sobre a tua bondade, sobre o teu plano de vida eterna em paz contigo, Deus. E a nossa rejeição desse plano, Senhor, nós podemos nos constranger, Pai. Obrigada, Deus, pela tua revelação, obrigada pela tua paciência, pela tua perseverança, pelo teu sacrifício em nos buscar, Senhor. E essa manhã nós te pedimos, envia o teu Espírito Santo com mais densidade, envia o teu Espírito Santo para trazer entendimento e clareza aos nossos corações. Muito obrigada, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que bom que a gente está aqui junto de novo, né? Semana passada nós começamos o livro de Gênesis. Ali nós vimos a criação do mundo. E eu já queria começar com um esclarecimento, né? Eu recebi perguntas do tipo assim: ai, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? A água estava criada. Gente, é importante a gente entender que Deus é eterno, né? Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega. Então, o que acontece é que Deus já tinha criado coisas antes da criação da Terra. Ele tinha criado os anjos, por exemplo, a gente sabe disso. Então, é interessante, né? A ideia assim, as águas estavam lá e não está lá na Bíblia. A Bíblia, como disse João, não pode conter todas as coisas que Deus fez. Então, a gente precisa entender isso, que Deus já tinha criado coisas, ele já vivia e já teria criado coisas antes. E o que a gente vê na Bíblia é o relato da criação do mundo. Então, isso não quer dizer que outras coisas não foram criadas antes, beleza? Então, ali a gente viu como Deus criou a luz, criou a atmosfera, né? Fez separação das águas, criou os oceanos, os mares, os lagos, os rios, criou as nuvens, criou o ar para a gente estar ali, né? O espaço para a gente estar respirando. E mostra uma coisa super importante que a gente viu aí, que ele criou os seres viventes, cada um de acordo com a sua espécie. Cada um de acordo com a sua espécie. Então, a gente realmente, realmente precisa se ligar nisso, né? E vimos que Deus formou o homem do barro da terra, do pó da terra, ele formou o homem com as suas mãos, não com a sua palavra, mas com as suas mãos. E fez a mulher, né, a partir do lado do homem. Na verdade, ele construiu a mulher. Nós falamos sobre a diferença, né, desses verbozinhos aí. E em seguida nós vimos a queda do homem, a queda e a expulsão do jardim do Éden. Bastantinho. E hoje nós vamos começar em Gênesis 4, né? A gente vai falar sobre a genealogia e a gente vai aprender que genealogia fala. Versículo 1, começando no capítulo 4. Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz Caim. Continuando, deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Vocês estão vendo como esse relato é bem sucinto, né? No mesmo versículo que diz assim, ela deu à luz Abel, ela já diz, Abel pastoreava ovelhas. Então, aqui é a citação, né, das coisas é bem rápido, mas isso não quer dizer que não se passaram anos e talvez séculos, né, entre uma frase e outra frase, tá? E aí eu gostaria de salientar aqui que Caim e Abel
Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, que a gente vai ver aqui, mas há uma diferença. O versículo 4 diz, começando no 3, né? Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. E aí você vê o que aconteceu ali. Havia já uma instrução, você tem que entender que assim, eu ficava assim, Deus, Deus gostou da oferta de Abel, mas não gostou da de Caim. A gente precisa entender que, de novo, como diz João, né? Nem tudo está escrito explicitamente, mas entende-se que houve uma oferta. E aí, Abel fez ofertas, diz a palavra, das primeiras crias e do rebanho. Lembra do sacrifício de sangue? Mas Caim não fez assim. Ele ofereceu dos frutos da terra. Ele disse: tá, eu vou levar para o Senhor, mas não vou levar o dízimo, não, vou botar só a metade, porque eu acho que o dízimo é muito. O 10% é demais. Eu acho que eu vou fazer do meu jeito aqui. E aí, como diz o nosso pastor, meia desobediência, né? Meia obediência é uma desobediência inteira. A gente não pode estar dizendo como a gente vai adorar ao Senhor, como a gente vai ser bonzinho, como Deus é que disse como nós devemos fazer as coisas. Ele disse que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele disse que a gente deve ser generoso e não ficar gerenciando. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele deu a você tudo que você tem, eu possui, eu recebeu. Às vezes você fica pensando assim, mas eu não tenho um emprego, meu salário. Mas ele tem pessoas na sua vida que lhe apoiam, que lhe ajudam, que estão ali sustentando você. Você acha que é o quê? A generosidade do coração da pessoa? É não, é Deus cuidando de você, tá? Então a gente precisa entender isso. E a palavra diz: o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a oferta dele. E aí o que aconteceu? Caim ficou irado. A palavra diz que por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. E aí chega o nosso Deus. Gente, a gente vai lendo a palavra e a gente vai conhecendo o nosso Deus. Vê mesmo diante dele o que aconteceu. Eu fico pensando assim, eu, mãe, né, ficava brava. Eu já lhe disse para fazer isso. Blá, 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 blá. Aí chega Deus para falar com Caim, que trouxe do fruto da terra para ele como oferta. Aí o Senhor diz a Caim, versículos 6 e 7. Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará. Aí Deus avisa, porque Ele é um Deus bom. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. A gente precisa entender. Olha, aquela brechinha, tem uma palavra, né, de crentez, a tal da brecha, que a gente diz assim, não dê brecha, faça brecha, vou me colocar na brecha, mas a brecha é só o que o inimigo precisa para tomar conta da sua vida, sabia? A gente abre concessão, ninguém sai pela rua atirando, matando todo mundo, dá aquela concessãozinha, dá um empurrão, dá um soco, dá uma mordida, e aí um dia você dá tanto espaço que você acaba fazendo coisas inconcebíveis para quem tem uma brechinha menor, né? Se liga nessa palavra, Deus está falando aqui em Gênesis já, é outra coisa que está lá em 1 Pedro, eu anotei aqui, 1 Pedro 5,8. A palavra de Deus diz assim: sede vigilantes. O diabo, que é o nosso inimigo, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Está escrito aí, minha gente, na palavra. Se a gente não se liga, a gente vive como se o inimigo não existisse. Tem gente que pensa que o diabo nem existe. E eu gostava de dizer: eu quero distância do diabo. Eu não quero nem saber dele, mas agora eu quero saber dele. Porque eu quero saber a artimanha dele para eu pular fora, para eu sair daqui, né? Desse apertado. E Deus diz assim: fique vigilante, fique atento. E aí vamos seguindo, versículo 8, né? Caim falou para o seu irmão Abel: vamos para o campo. O que é que isso quer dizer? Premeditação. Olha, ele ficou com raiva de Deus, porque Deus não se alegrou
com a sua oferta. Aí veja, Deus deu uma oportunidade a Caim, disse, Caim, se você fizer direito, você vai agradar o meu coração. Qual foi a escolha de Caim? Eu quero voltar ao ponto escolha, gente. Cuidado, porque tudo na sua vida é sua escolha. Deus coloca diante de nós escolhas, 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 escolhas. Cuidado para não fazer a escolha errada. Cuidado, porque está na sua mão. Deus não vai lhe obrigar a fazer nada. Ele coloca tudo de bom diante de você e diz: Eu gostaria que você fizesse isso. Agora é sua escolha você fazer ou não fazer. Agora ele adverte, como ele disse a Caim: cuidado, porque o diabo está na espreita, está esperando a oportunidade. Porque você sai debaixo da proteção de Deus, o inimigo está ali para lhe tragar. E aí ele disse, Caim, né? Abel, vamos dar um passeio ali no campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Puf, just like that. Assim, de repente, de repente. É preciso que a gente entenda que uma hora, se você dá espaço, o pecado, ele vai tomar conta de você, ele cresce em você. Você toma uma gotinha de alguma droga e aquilo ali pode passar, mas amanhã você volta, amanhã você volta, amanhã você volta, depois você não vive sem aquilo. Cuidado com o que você concede. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, Caim, onde está Abel, seu irmão? Vocês notam Deus que ele não vem com acusação? Mais coisa, minha gente, isso aqui é o retrato de Deus. Deus não vem com acusação. Ele está de novo falando, Caim, Caim, e aí, o que aconteceu? Me conta, como é que está teu irmão? Aí ele responde, não sei. Oi? Mentira. Ele sabe ou não sabe? Ele sabe. Ele estava lá no lugar onde ele matou, no campo. Oi? Mas ele disse claramente, não sei. Veja com que facilidade agora Caim, que começou se irritando, planejando a morte do irmão, executando a morte do irmão, agora está mentindo para Deus. Não sei. Sou eu quem deve cuidar do meu irmão. Olha para aqui, ele já está dissimulado, tentou ocultar, né, o pecado dele aqui, obstinado, né, determinado de não confessar o pecado, porque essa altura do campeonato ele devia saber que Deus era onisciente. Se ele não sabia, é bom que você saiba, Deus é onisciente. Ele pode até lhe fazer pergunta, e aí, como é que tá? Mas ele já sabe. Ele só quer que você chegue para ele e verbalize, tá? Desrespeitoso, né? Sou eu que devo tomar conta do meu irmão. Olha a atitude, vê mesmo. Continuando, versículos 10 a 12. O Senhor disse: O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Gente, por que eu li tudo isso? Porque aqui tem uma coisa muito importante. Mais coisa que fica ali na Bíblia e a gente precisa prestar atenção. Glória a Deus pelos estudiosos que ficam investigando as Escrituras todo o tempo. E tem tudo isso traçado para nós. E a palavra de Deus está dizendo: você será um fugitivo sem rumo pela terra. Mas agora, daqui a pouco, a gente vai ver Caim se levantando contra essa palavra do Senhor, na hora que ele estabelece uma cidade. Ele era para ser um andarilho, e ele disse assim: a terra que você cultivar, você não vai receber, você vai ter que ir catando no campo aquilo que eu lhe der ali. Mas ele disse: não, deixa comigo, Deus, deixa comigo. E aí, é importante, né, a gente se ligar nisso. E aí, versículos 13 e 14, Caim simplesmente diz que Deus é injusto. Eu não vou estar lendo todo o detalhe aqui, mas ele diz assim: "Pô, Deus, você é injusto." Ele resolveu que Deus não era justo. Agora, ele se colocou no lugar de juiz. Vocês estão vendo sem noção, né? De Caim aqui nesse negócio. E aí, versículo 15. Ei, o Senhor continua respondendo, viu? Continua respondendo. Eu estou falando para vocês do caráter de Deus. Eu estou falando para vocês de um Deus amoroso, de um Deus paciente, né? Um Deus que está ali ensinando de novo, e de novo, e de novo. Aí ele diz: não será assim, não será assim. Sim, porque nesses versículos que eu não li, eu fico louca.
o que que Caim diz assim? Ai, todo mundo vai querer me matar porque eu sou um condenado por Deus, assim. Aí Deus diz assim: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal. A gente não sabe o que é, mas ele pôs um sinal, diz o versículo 15, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Veja o cuidado de Deus com Caim. Ele queria usar Caim, mesmo naquela obstinação dele, ele dizia assim: eu vou botar um sinal em você para dizer para as pessoas não lhe matarem, porque eu quero que você seja um sinal, dizendo assim: eu não devo desobedecer a Deus. Eu quero usar você para falar com as pessoas essa mensagem. Aí veja como Deus ainda queria usar Caim, minha gente. Eu fico assim, a história está sendo contada, mas eu fico assim, o caráter de Cristo. Deus é muito amoroso. Deus é muito paciente. Deus, ele é tremendo, ele quer usar a gente toda assim, bora, 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 eu vou usar você torto assim. Mas a gente é carne de pescoço, né? Como a gente diz. E aí, versículo 16: assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E detalhe, a palavra Nod, ela significa peregrinação. É bem interessante isso, né? E agora a gente vai partir para a descendência de Caim. E agora eu quero que você preste atenção, porque isso é a descendência de Caim, é entendido espiritualmente. Abre os olhos, povo. É entendido como a descendência espiritual da serpente, a descendência do diabo, a de Caim, porque vocês estão vendo que ele está todo estrupiado aí, né, minha gente? Versículo 17: e conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque. Cuidado com esse Enoque, porque tem outro Enoque do outro lado, tá? Então, anota aí a sequência, porque tem Enoque de Caim, tem Enoque da linhagem de Abel. Não de Abel, né? Mas a gente vai ver de 7 já para frente. E cadê? Versículo 17. E ele edificou uma cidade, oi, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Caim construiu um lugar fixo para ele habitar. O que que a gente falou há pouco tempo aqui, que Deus disse que ele ia ser o quê? Peregrino. Aí ele disse: eu vou construir uma cidade. Isso é rebeldia. Oh, meu Deus, isso grita a rebeldia. Eu vou fazer uma cidade. A cidade eu vou botar o nome do meu filho, do meu legado. Eu vou fazer uma cidade aqui, eu vou ficar aqui. Vocês percebem o coração de Caim. Por isso, a descendência dele é entendida como a descendência espiritual do mal. A gente tem que ler essa descendência dessa forma, né? E aí, esse é o povo que lá no futuro vai construir a Torre de Babel, aquela história que a gente não falou ainda, mas é daí que vem. Cuidado, porque quem escolhe um caminho e permanece nele, Deus fica lá tentando. Vamos embora, vamos comigo, vamos dar de outro jeito, vamos fazer outra coisa. Mas não, você continua no caminho, vai dar lá no inferno. Esse é o destino do caminho. Versículo 18, tem uma série de descendentes aqui, Enoque, que gerou Irade, que gerou Meujael, que gerou Metusael, que gerou Lameque. Cuidado que tem outro Lameque do outro lado também, tá? Então se liga aí qual é o Lameque, do Lameque de cá ou o Lameque de lá. O Lameque, né? Da descendência da serpente e o outro da descendência de Deus, né? A descendência da mulher. Yeah. Versículo 19. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. O que, que a gente está vendo aqui na descendência da serpente? Poligamia. A primeira poligamia é citada aqui no livro de Gênesis, tá? O cara resolveu, Lameque casou com 2 mulheres. E aí deu à luz a Jubal, por Ada, né? Que é pai dos que moram em tendas e criam rebanhos, criam camelos, bovinos, Jabal é que faz isso, e Jubal, pai dos que tocam flauta e harpa. E de Zilá nasceu Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. O que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a linhagem da serpente é a linhagem dos criadores, daqueles que criam rebanhos, daqueles que criam instrumentos musicais, daqueles que dominam sobre a matéria, né? Fazendo ferramentas de bronze para construir
armas para construir arado para a terra, avanços tecnológicos. Mesmo assim, veja você como eles foram abençoados com a criação, mas aqui nada se fala sobre Deus. Estão percebendo? Nessa linhagem, não se fala sobre Deus. Aqui a gente vai ver a contrapartida do outro lado mais tarde, tá? Versículos 23 e 24. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Isso é uma estratégia. Foi só uma estratégia chamada paralelismo, uma estratégia gramatical, mas significa só que ele matou um. Mas a questão é, ele está se enaltecendo por causa disso. E aí, agora é pior. Agora está de vermelho aqui. Se Caim é vingado 7 vezes, lembra que Deus falou isso lá na frente? Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Minha gente, esse Caim era viradinho. Ele era viradinho. O diabo tomou conta dele geral, porque Deus disse isso sobre a vingança de Caim, porque Deus tinha dito: quem tocar em Caim, quem matar Caim, ele vai ser repreendido, né? Vai ser vingado 7 vezes. Lameque vai ser 70 vezes 7. Vanglória do assassinato, né? Esse trecho aqui, né, de Lameque é chamado Cântico da Espada. Isso tem um nome, né? No estudo da Bíblia. E aí Lameque se coloca, né, no lugar de Deus e ele determina que ele é mais, né? Mas lembra, eu quero que você anote aí que mais tarde, lá em Mateus 18, 22, Deus fala que se alguém nos machucar, nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Minha gente, é uma coisa de um lado e uma coisa do outro, viu? O diabo está aqui, a gente está ali. E a gente tem que escolher qual é o nosso 70 vezes 7, tá? Se é 70 vezes 7 a vingança ou 70 vezes 7 o perdão. Vamos para frente. Concluindo aqui esse capítulo 4, versículos 25 e 26. Adão teve relações sexuais com a sua mulher novamente. Ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, que está associada essa palavra Sete com concedeu. A palavra está escrita aqui no texto. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E aí, veja, agora Sete é entendido como aquele pai da nação, né? Aquela promessa que tinha sido feita, lembra que Deus disse que da descendência da mulher haveria, né, a morte, né, a destruição do pecado. E esse é o descendente prometido ali, né, em lugar de Abel, que está dito aqui, foi morto por Caim, né? E aí o texto continua. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. É muito importante que a gente preste atenção nessa frase, porque aqui está marcando Enos como alguém dedicado a invocar o nome do Senhor. Então, entenda esse Enos como o primeiro sacerdote, o primeiro adorador, que está aqui explicitamente colocado na Bíblia. Veja, na linhagem de quem? Chamada a linhagem da mulher, né? Ou a linhagem de Deus através de Sete, tá? E aí, claro que houve muitos outros filhos e filhas. Gente, esse povo vivia, né? Centenas e centenas de anos, quase milênio, né? Como a gente pode ler aí no detalhe, não botei aqui, vai ter mais para frente nessa coisinha, mas é importante que a gente entenda que havia muita gente, né, a essa altura do campeonato ali habitando a terra, né? Então, os primeiros tiveram que ter relações, né, com irmãos, primos, pá, mas depois eles foram se espalhando aí. Então,
Outro detalhe interessante é que esse versículo 26b, essa partezinha, desde então começou-se a invocar o nome do Senhor, muitas vezes é apontado como o primeiro avivamento. Eu achei isso tão interessante, né? Então, eu gosto de botar um rótulo nas coisas. Enfim, vamos rapidinho, meu Deus, para Gênesis 5. A descendência de Adão, através de Caim, Caim de um lado, né, e Sete do outro. Continuando, versículos 1 e 2. Esse é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, eu botei entre parênteses aqui para mim, Adão, porque é assim que está lá no original. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou seres humanos. Eu queria dizer a vocês que nesses versículos 1 e 2 três vezes no original tem a palavra Adão. Lembra que a gente falou da outra vez? Tem Adão quando ele diz o registro dos descendentes de Adão, quer dizer o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Adão, a semelhança de Deus o fez, e mais tarde ele abençoou e o chamou Adão. Então, quando você vira a palavra Adão, você pode entender como ser humano aí, né? E agora, eu queria chamar a atenção para outra coisa, que no versículo 2 começa assim: homem e mulher os criou. Quer saber? Aí onde está esse homem no 2? Não é Adão. Anota aí, não é Adão. O que está escrito aí é macho e mulher do lado. Lembra que Adão era o tal do Ish? E aí não tem Ish. Tem outra palavra que significa macho. E a mulher não tem Isha. Não tem, que a gente falou da outra vez. Tem fêmea. É outra palavra. Macho e fêmea. Está se referindo ao sexo deles. Criou-os macho e fêmea. Então, você vai no original, você vê que o texto é bem diferente. Então, são os descendentes de Adão, ele criou Adão, os chamou de Adão, mas ele os criou macho e fêmea, tá? Então, se liga aí que quando você vê homem, o negócio pode ser diferente do que você está pensando. E aí, essa palavra macho, aí você diz assim, como é que você sabe que essa palavra é assim? Aí eu viajei essa semana, minha gente. É uma palavra muito usada naquela história. Lembra aquela história de Diná, a filha de Lia e Jacó, que os irmãos vão lá e tal, atacam e fazem a circuncisão daquele povo todo, papá. E a palavra diz ali, mataram todos os machos da cidade. Eles não mataram todas as pessoas, mataram os machos da cidade. Essa palavra que está ali no versículo 2, tá? E aí, eu não vou ler aqui em detalhes, né? Vocês vão ver aí dos versículos 3 a 32, tem a sequência de geração. Adão gerou Sete, que gerou Enos, a gente já tinha falado sobre isso, que gerou Cainã, que gerou Maalalel, que gerou Jared, que gerou Enoque, outro Enoque, viu? Não é aquele de Caim, não, que gerou Matusalém, que gerou Lameque, também outro Lameque, não é o do lado de lá. E aí vem detalhes a respeito de quantos anos eles viveram, e eu queria só salientar alguma coisa aqui para vocês, porque a gente viu que a descendência de Caim tinha homens ali malvados, né? A gente viu que Lameque foi muito mal. E aqui, nessa descendência, a gente vê Enos sendo referido, como a gente viu, que a partir dali, né, de Enos, o nome do Senhor começou a ser louvado. A gente tem Enoque, que a palavra diz que andou, tá aí escrito, né, nesse trecho, andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Gente, Deus saía para passear com Enoque, andava. E daí a pouco Deus disse: cara, é o seguinte, vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos tomar um cafezinho lá na minha casa. Tem um bolinho de laranja lá que você vai amar.
Gente, Deus carregou com o cara embora. Aí você olha um negócio desse, você diz assim: eu também quero. Você olha um negócio desse e diz assim: morrer é bom. Gente, olha os anos desses caras aí. Eu vou lhe dizer: Enoque, nessa lista toda que eu falei, foi o cara que viveu menos. Ele viveu 365 anos. Deus estava com pressa. Pegou Enoque e levou embora. Pegou Enoque e levou embora. Então eu vivia querendo assim: Deus, deixa eu ser longível, né? Deixa eu viver muito para ver meus netos crescerem. Casarem, não sei o que lá, né? Mas agora eu já estou pensando de novo, assim, eita, esse café aí, 2 vezes, se eu desaparecer, aí faça a festa. Gente, e aí eu vou chamar só o último dessa sequência que eu li, Noé. Noé, que viveu, né, 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. E Noé é o cara que Deus escolheu para fazer dele, né? É o novo Adão. É o novo Adão, é o começo de tudo de novo, nessa linhagem de Sete e Enos. Vocês estão vendo isso, minha gente? Ficou clara a coisa da descendência do mal e da descendência do bem? É muito importante que a gente entenda isso, porque Deus não está falando só de homens e para. Ele está fazendo, está falando de escolhas e escolhas e escolhas, de como a coisa pode ir piorando e não melhorando, e piorou tanto que a gente vai chegar, ainda não chegamos, né? Mas no dilúvio, tá? Porque agora chegou no nascimento de Noé. Então vamos para frente, que o tempo está passando. E aí o que acontece? Veja, alguns pensam, né, que essas idades aí desses nomes são figurativas, talvez meses, mas essas interpretações, minha gente, elas levam, por exemplo, né, a Enoque sendo pai de Matusalém quando ele tinha 5 anos de idade. Então, a gente às vezes tenta explicar as coisas que Deus não explicou, e as coisas acabam meio assim, porque a gente vê que os homens tinham centenas de anos quando tinham filhos, né? Quando geravam filhos, mas agora você está dizendo assim: ah, não, Enoque tinha 5 anos quando ele foi pai de Matusalém. Meio assim, né? É muito mais fácil, eu creio, né? Esses homens terem vivido todos esses longos anos antes da terra ser contaminada, né? A água ser contaminada, os peixes serem contaminados, é tudo assim, como a gente vê hoje, né? Que a gente come veneno, lava, bota vinagre, mas a gente come veneno, literalmente. Então, é mais fácil pensar que eles sobreviveram assim. Enfim, vamos para frente, né? Só outro detalhe, né? Enoque é citado lá na frente, né? Ainda nessa descendência, lá em Hebreus 11. Lembra de Hebreus 11, a galeria da fé? Enoque é citado lá. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado por Deus o haver levado, né? Ele está lá, citado lá na frente. Tem outra citação em Judas, depois você pode olhar aí se você quiser. Se você quiser anotar, Judas 1, 14, 15, também Judas 1, eu estou dizendo, né, para facilitar a sua vida, mas normalmente quando você achar essa citação de fato, você vai assim, achar Judas 14, 15, porque só tem um capítulo, então você vai achar Judas 14, 15, você vai olhar assim, mas não tem Judas 14, é porque entende-se, né, que Judas é sempre um, não tem outro capítulo em Judas para você citar, tá bom? Enfim. Vamos para frente. Vamos para frente, Gênesis 6. Agora o que a gente vai ver é o ambiente, a atmosfera que eu digo, a atmosfera espiritual da Terra pré-dilúvio, pré-dilúvio. Gênesis 6, versículos 1 e 2. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e dentre elas tomaram por mulheres as que desejaram. Gente, eu vou dizer uma coisa: há uma grande controvérsia na interpretação desse texto aqui, esses 2 versículos aqui. É um texto difícil de análise e há 2 linhas de interpretação daqui. Uma das linhas é que esses filhos de Deus seriam anjos. Anjos, esses filhos de Deus seriam anjos caídos
e que as filhas dos seres humanos, né, seriam as mulheres da terra. E aí, isso aí vai dar, a gente vai ver, né, que isso vai gerar gigantes, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, segundo Augusto de Nicodemos, que é uma referência, né, e ele tem lá os respaldos dele, e segundo as coisas que a gente estuda mesmo, quando a gente está estudando hermenêutica, faz todo sentido, uma interpretação diferente, né? A respeito dos filhos de Deus, eu estou dizendo, que está aí nessa sequência e os filhos e as filhas dos seres humanos, né? A gente precisa ver que, primeiro, quando tenha essa interpretação se baseia parcialmente, né, em Judas, que eu acabei de citar, né, Judas 1, versículo 6. O versículo 6, ele fala a respeito de anjos ali, e é usado nessa referência, né, sobre filhos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, você vai de novo no original hebraico, e você vai ver que aqueles anjos que estão citados em Judas 1,6, eles têm outra palavra, a palavra dele que está ali é ângelos, e não são os anjos em geral, os anjos que a gente diria que eles estão querendo dizer a interpretação, né? Que são os filhos de Deus. Então, é importante que a gente aprenda a olhar, né, no original, porque lembra que a gente acabou de falar, olha, às vezes você vê uma palavra e ela é escrita desse jeito, mas no original era outra coisa, tá? Então é muito importante que a gente se prenda a isso. Outro argumento contra a ideia de que esses filhos de Deus eram anjos é que anjos são seres assexuados, biblicamente falando, né? Eles não se casam e eles não se dão em casamento. Isso está lá em Mateus 22, 30. Mateus 22, 30, claramente está escrito que os anjos, eles não se casam e eles não se dão em casamento. É aquela história de aí, quando você morrer, né? Você vai para o céu, você vai ser como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Então, eles são seres assexuados. Também eles não viriam à Terra para ter relações com as mulheres. E agora, a interpretação hermenêutica que eu, na minha humildade, né, na minha humilde postura, entendo que é esse texto falando dentro do contexto, que é uma coisa muito importante. O que essa palavra significava para o povo naquela ocasião? Ora, Moisés aqui está falando da linhagem. A gente acabou de parar, né? Ali, lembra que antes não tinha esses capítulos. O capítulo foi invenção depois, né? Para ajudar a gente a fazer referências. Mas tem a linhagem do mal e a linhagem do bem. Então, está se falando aqui da linhagem, o assunto continua. E aí, os descendentes de Sete, eles não estão procurando auxiliadoras. O que acontece agora aqui é uma repetição do que aconteceu no Jardim do Éden, minha gente. Lembra que Eva olhou para o fruto da árvore do bem e do mal, viu que era boa para comer, ficou atraído pelos olhos. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que os filhos do bem, como Eva era, né? Os filhos do bem olharam para as mulheres lá da linhagem do mal e começaram a ter relações, casamentos, que Deus diz assim, o julgo desigual, começou a haver a mistura, e isso é totalmente coerente com todo o resto da história. Por quê? Porque o que acontece é que quase todos os homens pecaram. Quando eu digo quase todos, é porque sobrou Noé e os seus 3 filhos com as suas esposas. O resto, tudinho morreu. Vocês estão entendendo que o castigo que vai a seguir agora não castigou anjo nenhum? Ninguém disse que o anjo ia parar no inferno, ou isso, ou aquilo. Ninguém falou do castigo do anjo, mas falou do castigo dos homens, porque o que estava acontecendo na outra interpretação ainda, né? Os anjos vinham e transavam com as mulheres, então os homens estão inocentes. Os homens da terra estão inocentes, mas por que morreu todo mundo? Morreram os homens da terra. Vocês estão entendendo? Ninguém fala de castigo para os anjos, mas fala de castigo para os homens
e mulheres da terra, todos menos Noé e os seus 3 filhos naquela ocasião com as suas esposas, né? Então, a gente tem essa interpretação. E aí, é muito importante que a gente entenda que, para Deus, é muito importante aquela separação. Então, isso quer dizer o quê? Ah, não vou andar, né? Não vou me comunicar com os do mal, com quem não é de Deus. Não, não é assim. Mas a gente não deve se misturar, como ele disse, com o julgo desigual. É uma orientação, e é uma orientação muito séria, que muitas vezes a gente não leva em consideração e isso leva a muita dificuldade nos relacionamentos, porque é muito mais fácil a coisa do mal atrair o bem do que o bem atrair o mal. A gente vê que o mal ele é muito pungente, né? Com licença. E aí, concluindo agora, né? Chegando perto do final, versículo 3 ainda. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano. Aí eu volto para você, Adão. Quem é Adão? Todo ser humano. O meu espírito não permanecerá no Adão para sempre, pois é carne. Ele só viverá 120 anos. De novo, muita gente pensa assim: ah, daqui em diante o homem só vai viver no máximo 120 anos. Não é por aí, é porque os estudos também, né, mostram, e há muita coisa mesmo de pesquisa, né, e entende-se que a partir dali, dessa declaração de Deus, 120 anos depois, lembra que Noé já era nascido, mas a partir dali, 120 anos depois, haveria o dilúvio. Ou seja, Deus ainda está dando 120 anos para dizer: olha, se você é carne, você vai realmente chegar ao fim em 120 anos. Ele ainda deu um tempo para o homem mudar de ideia, tá? Segunda Pedro 2,5 diz assim: se ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, que são a esposa dele e os 3 casais, né, de filhos. Gente, durante 120 anos, Noé pregou que Deus era justo, que Deus chamava para o arrependimento, para todos serem justificados e perdoados. Mas o que aconteceu? Não ouviram. Cuidado, né? Porque a voz de Deus está clamando por mim e por você. E aí tem outro trecho que fala de gigantes, a gente vai tratar aqui também por causa dessa confusão aí sobre quem seriam os gigantes, né? Versículos 4 a 6. Naqueles dias, também posteriormente, né, seguindo isso também, havia nefilins na terra. Nefilins é traduzido como gigantes. Havia gigantes na terra. Quando os filhos de Deus, agora vamos falar de filhos de Deus, né? De novo, tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos e famosos, e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado. Homens, e aí tem o Ish, lembra do Ish? Esse homens aí é Ish, você vai escrever na sua Bíblia todinha assim, esse aqui é o Ish, é o homem mesmo, né? Aquele Ish que criou a Ishá. Homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano, a maldade do Adão, na terra, e que toda inclinação de pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, Adão, sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Primeiro, versículo 4: esses gigantes eram homens guerreiros, eram homens valentes, homens poderosos, né? Mas eles eram fruto do sincretismo religioso, eram fruto da junção de crenças, né? A crença da descendência de Caim com a crença da descendência de Sete e Enos, tá? Deus não gosta de sincretismo, essa mistura, né? Vamos juntar, esse negócio todo caminho leva a Deus, não é por aí. Veja o que Deus diz a respeito deles em Mateus 24. Mateus 24, 34
perdão, 38 e 39. Diz, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, tudo a ver, vocês estão vendo? Não estou inventando, pensando, não. Mateus está falando, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Gente, Deus está fazendo isso hoje também, tá? Lembra que a história, né, se repete aqui. Deus avisou, mas eles estavam lá. Enfim, em versículo 6, eu queria tocar nesse ponto, né? O Senhor se arrependeu. Eu sei que isso fica assim na cabeça de muita gente, né? O Senhor se arrependeu. O Senhor se arrepende, né? Das coisas. Olha, gente, isso aqui é um recurso, ele tem até um nomezinho, eu deveria saber. Se o pastor aí souber, depois fala aí na sua fala no final, pastor. É você colocar em Deus propriedades humanas para a gente entender um pouco de Deus. Vocês entendem que Deus é muito grande para a gente capturar? Então, muitas vezes, a palavra diz assim: os olhos de Deus viram, mas Deus não tem olhos, minha gente. Deus não tem olho, mas ele enxerga todas as coisas. Mas é para a gente entender que ele está percebendo as coisas. E aqui, quando diz o Senhor se arrependeu, é o seguinte: eu vou tentar fazer você chegar ali. Às vezes você tem um filho, você sabe que ele é desobediente, aí, ou então assim, que ele não se cuida, menino, tome banho, menino, vai tomar banho, você sabe que ele não vai, né? Menino, coma direito, coma coisa boa, aí você sabe que ele não vai fazer, mas você fica frustrado porque ele não faz, porque você deu um conselho e ele não seguiu, você já sabia que isso ia acontecer, porque você conhece o seu filho, vocês estão entendendo? Menino, não vá aprontar, não vá falar brabo com seu irmão, ou não sei o que, não sei o que. E você fica triste. É esse desapontamento que a palavra está falando aqui no versículo 6. O Senhor se arrependeu de ter feito ser humano. Ele sabia que esses caras iam fazer, sabia. Tanto é que lá ele já tinha um plano preparado. Ele sabia lá no Éden que o homem ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele fica ali, né? E aí ele mudou de ideia, Adão, você ficava ali no jardim, mas agora não fica mais. Ele teve uma razão para tirar ele dali. E como ele teve uma razão agora, meu Deus, tá ruim demais, contaminou tudo. Vocês estão entendendo? Contaminou a terra, os homens e as mulheres, que tem tudo a ver com essa outra interpretação, contaminou tudo. E Deus estava se sentindo constrangido. Você pode ler isso aqui assim, entendendo como ele se sentiu assim. Ai, eu tentei tanto. Você vê quantas vezes ele falou com Caim? Quantas vezes Noé anunciou? Ele acabou de dizer, Noé passou 120 anos falando, mas realmente não teve jeito, só salvaram os 8, né? A Noé, a esposa, os 3 filhos com as esposas. Então, é isso, né? Muito importante que a gente entenda o que é que significa esse mover aí de Deus. E aí, já partindo para o fim, o Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais, rebanhos, animais rastejantes e as aves do céu. Ele acabou com a criação contaminada, né? Mas lembra que ele levou aqueles animaizinhos lá para puros que ele trouxe. Lembra que ele trouxe para Adão nomear os animais da terra? Ele agora trouxe para Noé os animais. Então, você acha que Noé ia ser capaz de juntar dois, um casal de cada espécie que tivesse na terra? Não, mas Deus fez isso. Foi um ato que ele fez de trazer aqueles animais ali, né, pela graça e misericórdia dele, para aquela, foi um recomeço, né, ali na arca, tá? Enfim, está criado o cenário para o dilúvio, né? Tá, Deus vai começar tudo de novo e eu fico pensando, será que isso não parece, né? O mundo que a gente vê hoje, minha gente. Presta atenção no que está acontecendo. Eu não vou ler aqui versículos
14 a 17, Deus coloca instruções aí para frente, né? Na verdade, até o 21, ele coloca instruções detalhadas para Noé sobre como ele deve construir a arca, o que mostra assim o conhecimento de Deus, né? O tamanho da arca, a tecnologia da arca, né? Tudo que Deus instruiu Noé para fazer, para acomodar durante tanto tempo todas as espécies de seres viventes da terra. Claro que ele não levou nenhum peixe lá para dentro, os peixes podiam nadar ali pela, pela água, né? Nesse negócio, talvez ele botou num aquário, eu não sei. Mas, enfim, a lição, eu creio, né, para nós hoje, é que Deus quer que o seu povo não se misture com os filhos da perdição. Cuidado com o seu nível de envolvimento, que a gente, por amor, né, vai se achegando, vai se achegando, vai se achegando, e às vezes a gente aqui acaba escorregando. Amém? Vamos embora, minha gente. Cadê vocês? Vamos conversar. Amo, amo. Semana passada foi maravilhoso. Não se constranjam. Vamos lá, que falta 10 para as 9. Cadê vocês? Quem vai ser o herói ou a heroína? Eita, o pastor Geis escreveu aqui antropopatia, antropomorfismo. Gente, vocês estão lendo aqui no chat, vou abrir o chat agora. Pastor Geis escreveu antropopatia, sentimentos humanos por Deus. Antropomorfismo, formas humanas para Deus. Maravilha! Valeu, Jason. Bora, Aninha. Vamos embora. Ah, eu vou aqui rapidinho, né? Tentar Por ser rápida. favor. Mas eu queria falar aqui, Kátia, sobre o paralelo, né, a questão do filho de Caim, o Lameque, e a questão do filho de, de Sete, a descendência de Sete, que foi Certo. Enoque, o que foi arrebatado, né? Eu Isso. estava lendo um livro de John Bevere, que é um livro maravilhoso, é Paixão pela Presença, é o nome do livro. E aí ele fala justamente isso, eu estava me lembrando aqui, ele fala assim, que Enoque, provavelmente, ele era neto, e veja, Enoque era da descendência de Adão, ele era bisneto, sei lá, enfim, ele chegava em Adão. Tem Então, uma vez de cada provavelmente, lado. provavelmente ele, Enoque cresceu ouvindo assim dos dias que Adão passeava pelo jardim com o pai, que ele tinha esse contato no jardim, sabe? Aí até chegar nele, quer dizer, uma história lá, Adão tinha esse relacionamento até ser expulso, né? Aí essa história, ele chegou assim, ele fica viajando nesse livro, pensa assim, poxa, como ele deve ter ouvido, eu também quero andar com Deus nesse jardim, eu também quero. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a importância das nossas referências, da gente ser exemplo para as próximas gerações. Porque Caim foi um exemplo negativo, né? O menino disse: Eu matei um, eu mato. Tipo assim, eu me vanglorio da maldade do pai. E o outro não. O outro deve ter ouvido as histórias e desejado fazer o bem, né? Escolheu a boa parte. Então, essa nossa responsabilidade como pai, como mãe, como liderança, o que é que a gente está replicando? Né? Você vê que de uma besteira, uma raizinha ali de amargura no coração dele, é um abismo levando a outro abismo, né? No coração de Caim. Então, a gente precisa lidar com isso. Como é que está o nosso coração, nossos relacionamentos, para que a gente não acabe fazendo uma besteira maior. E o que é pior? Se afastar de Deus. Isso, para mim, é o pior, a pior escolha de Caim, né? Foi essa. Pronto, era isso. Verdade, verdade. Impressionante, né? Como a coisa cresce. Eu fiquei impressionada com o crescimento, assim. Ah, matei, matei. Você não gostou da minha oferta, eu matei meu irmão. Isso vai fazer sentido na cabeça de alguém. Quem mais? Quem mais? Marco, pode falar, Larissa. Oi, gente, bom dia. Kátia, é mais uma dúvida. Não é nem uma dúvida, é uma análise que você estava falando aí de Gênesis. Eu também vi toda essa parte de Gênesis, até com Nicodemos também, bem interessante.
Mas me veio uma coisa agora, por exemplo, existe essa questão da descendência da serpente e a descendência, né, obviamente, de Deus. E ele sempre coloca essas pessoas, né, mesmo diante de um caos, para resgatar. Isso aconteceu em todo, né, o Antigo. Mas eu posso dizer, eu posso afirmar, essa é a minha questão, que, eu como um filho pródigo, por exemplo, tô lá e de repente tô lá de uma forma errada, né? E à medida em que eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador, me arrependo, eu passo a ser por adoção da descendência de Cristo. E aquele filho pródigo, que de repente era da descendência negativa, ele se torna agora filho. Com Eu posso dizer, certeza, Deus mas eu falou estou isso dizendo, seria esse o paralelismo? Assim, eu posso dizer que seria esse o paralelismo, ter uma descendência que de repente não é a descendência de Cristo, está lá com a descendência errada, mas à medida em que aí Deus, Jesus, veio para todos, ele transforma essa descendência pela adoção de filho. Eu posso fazer esse paralelismo? perfeitamente, perfeitamente. Deus falou com Caim claramente, especificamente, olha, se você se arrepender, eu vou lhe aceitar. E aí depois está escrito no Novo Testamento que quando a gente se arrepende, ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Tudo Então, claro, claríssimo. Sim, 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 sim. É essa a proposta. É um Deus que está clamando repetidamente, está indo para a cruz para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. E isso só depende do nosso arrependimento e confissão. Quando a gente se volta para Ele, a gente recebe o que Ele já providenciou para nós. Sim, sim. e isso aconteceu na passagem exatamente que Cristo, como anunciado logo em Gênesis, ele que veio e pisou sobre a serpente, aí ele acabou com esse mal e abriu essa porta para reconciliar com o Pai, fazendo isso. Por isso que eu acho que Gênesis é massa, porque ele dá praticamente esse pano de todo o Antigo e do Novo, e essa reconciliação com Cristo. Sim, sim, com certeza, com certeza. Isso mesmo. Vamos mais, minha gente. Dá mais um aí. Bora, bora. Olha como isso esclarece tanto para a gente, não é? Eu gosto muito da participação de vocês. Kátia, Vai, Cacá. veja, eu sempre entendi que quando o povo antigamente vivia 900 anos, 800 anos, e a partir de Noé, Deus tinha falado para que o ser humano iria viver 120 anos. Aí você falou que foi a questão só desse período, mas hoje ninguém vive 900 anos, ninguém vive 700 anos. A contagem do tempo era realmente diferente, porque meu Olha, entendimento era outro. isso, mas veja, essa que você acabou de descrever, era a interpretação de muita gente aí, mas é o que eu estou dizendo, né? Se você fizer contas, cálculos aí, porque há muita ciência por trás do estudo da Bíblia, né? Esse povo vivendo nesse tempo que havia milhares de pessoas, que havia nações, na verdade, né? Nesse período pré-diluviano. Então, a gente sabe que essas pessoas que estavam ali, elas estavam vivendo muito tempo para poder gerar e procriar, porque não foi assim em algumas gerações do tempo da gente, vamos dizer, né? Que aconteceria todo esse espalhamento, vamos dizer assim, né? Do mal. Então, o mal, por quê? Porque lembra que aquele povo, eles moravam em cidades diferentes, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas eles moravam na região do Éden. E aí tem muitas outras coisas para considerar, porque lembra que depois Caim foi expulso dali e ele foi morar noutra região, porque ele era para ser peregrino, mas ele foi morar em outra região. E aí não havia, você vê que não havia, até onde a gente falou na sétima geração, na linhagem, não havia mistura. Havia uma diferença ali, né? De comportamento, né? Mas depois
a coisa foi misturando ali. Então, olhando vários aspectos, é isso que eu estou dizendo, considerando inclusive a ciência, a visão, né, de que esses homens viviam realmente todo esse tempo. A gente sabe que há pessoas centenárias hoje, né, por ali, né, vários pontos azuis. Então, a ideia mais, a interpretação mais aceita hoje é a de que 120 anos era o tempo que Noé construiu aquela aeronave, né, a arca toda, e enquanto isso ele pregava o Deus. Foi o tempo até a hora do juízo, vamos dizer assim. E aí chegou o juízo ali, e aí 120 anos se referia ao tempo do juízo, e não à vida das pessoas em si. Alguém aí mais? Quem vai? Quem vai? Tá bom, então vamos embora, pastor, querido. Vamos embora, você. Muito bom dia, gente. Estou a caminho aí. Daqui a pouco estou chegando pela igreja para mais um domingo. Muito bom. A gente, olha, esse estudo de Gênesis aí, viu? Promete, porque isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, às vezes tira o nó, né? O nó vai desamarrando. Quando o nó vai desamarrando, vem outro nó. Mas a gente, né, é muito importante a gente se debruçar nisso e entender, né? Cátia tem explicado muito bem a questão dos recursos literários, mas são recursos literários que, na verdade, trazem um ensino profético, né? Larissa fez um bom link aí também. São ensinos proféticos, né? E tudo isso que traz para a gente, a Bíblia aponta no final, ela está sempre apontando para o grande plano de Deus, né? Então, isso aí é uma parte da construção do plano de Deus, né? Trazendo para a consumação em Jesus Cristo. E é muito bom a gente entender e essas coisas irem fazendo essas conexões, fazendo esse sentido. Tá? Então, esse é a grande importância da gente mergulhar, aprofundar no Antigo Testamento, e não apenas como um relato histórico, mas a gente tá se deparando com algo que é completo, né? Com algo que se fecha lá na frente, que se completa lá na frente. Muito bom mergulhar nisso aí. Estamos indo bem, muito bom. Gostei de hoje também, muito bom. Vamos em frente, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi ministrada. Obrigado pela tua palavra que está disponível a cada um de nós. Queremos cada vez mais, Senhor, mergulhar nas tuas verdades para compreender, Senhor Deus, tudo aquilo que tu queres na nossa vida, através da nossa vida. Dai-nos, Senhor Deus, esse despertar para cada vez mais buscar sempre o mergulhar, o aprofundar nas Escrituras. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Até logo mais. Amém. Amém. Que Até maravilha. mais. Amém. Bom, gente, a gente tá junto aqui. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Até semana que vem. Vai melhorando, viu? Vai melhorando. Você pensa que já sabe do dilúvio, mas o dilúvio tem muita coisa para revelar para nós. Vamos embora, vamos junto. Beijo, boa semana para vocês.